Beleza. Olha só, hoje nós estaremos entrando no livro de Jó, como foi prometido aí no grupo do WhatsApp. Iniciaremos o estudo sobre este livro e falaremos sobre questões éticas e teológicas. Algumas, de certa forma, arqueológicas, outras de forma geográfica. Vamos abordar muita coisa aqui. Tudo isso tendo em vista o plano de fundo das Escrituras Sagradas. Tudo isso para convergir para o plano de fundo das Escrituras Sagradas. E essas questões são muito importantes. Daqui a pouquinho eu falo por que delas serem importantes. E como fizemos nos outros livros, durante o estudo do livro de Jó, nós faremos algumas leituras bíblicas e algumas considerações em paralelo ao que estivermos tratando, tá bom? O debate sobre o problema do sofrimento humano. Nessa introdução eu quero dar uma informação muito relevante para vocês. Quando o assunto era o problema do sofrimento humano, este livro de Jó era uma das principais bases teológicas no estudo de casos, nos estudos de casos bíblicos. O que são estudos de casos? São os estudos que são feitos sobre a vida de uma pessoa, sobre o contexto dela ou de alguma situação. Em se tratando da pessoa de Jó, que é a pessoa principal dentro do livro, então um estudo de caso bíblico, por exemplo, sobre Jó, seria um estudo sobre todos os acontecimentos, tudo o que ensejou Jó chegar no ponto-chave do livro. Por exemplo, quando falamos do estudo de casos de pessoas que conseguiram atingir uma maturidade financeira X, esses estudos de casos levam em consideração o passo a passo que essas pessoas fizeram para chegar até aquela maturidade que está sendo estudada no momento, levando em consideração que essas pessoas devem ser pessoas diferentes, de lugares diferentes, de faixa etária diferente, talvez de etnias diferentes, ou seja, moram em são de povos distintos, porém que têm talvez os mesmos hábitos e os mesmos costumes, ou puseram em prática os mesmos métodos que os levaram até o fim, aquela maturidade financeira. Então o estudo de caso é basicamente isso. Quando se falava do problema do sofrimento humano e levantavam alguns estudos de casos bíblicos, por exemplo, estudavam pessoas na Bíblia Sagrada que passaram por sofrimento, que tiveram seu momento de dificuldade, etc. O livro de Jó sempre era uma das principais bases teológicas nesse estudo. Eu não sei se vocês, quando ouviram falar sobre um estudo, quando fizeram ou tiveram diante de um estudo que foi feito sobre pessoas que estavam passando por sofrimento ou passaram por sofrimento na Bíblia Sagrada, tiveram a oportunidade de ouvir quem estava fazendo este discurso falar que o livro de Jó, que a pessoa de Jó, a figura de Jó, personagem de Jó, era uma das principais personagens. Todas as vezes que eu ouvi esse tipo de estudo, que eu ouvi esse tipo de discurso, Jó era uma das principais personagens, o livro de Jó era uma das principais bases desse estudo teológico, ou desse estudo de casos. Várias pessoas passaram por sofrimento na Bíblia Sagrada. Você vai ver que Jacó passou por sofrimento, você vai ver que Ana passou por sofrimento, de certa forma Moisés sofreu, Davi sofreu perseguição, Jeremias sofreu, Daniel passou por perseguição, passou por problemas, outros no Antigo Testamento, no Novo Testamento nem se fala de Jesus Cristo, mas o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, existem inúmeros exemplos de pessoas na Bíblia que passaram por sofrimentos, mas toda vez que se fala em sofrimentos aos extremos, nós nos lembramos de duas pessoas que têm muita coisa em comum. Vou dizer assim, humanamente falando, tá? Jó e Jesus Cristo. Tá? Hoje, no estudo desse livro, nós não falaremos daquela questão de cristologia no livro de Jó. Os pontos que podemos destacar de Jó que vão de encontro ao que Jesus Cristo passou em termos de sofrimento. Não. No estudo de hoje não. Talvez no próximo estudo abordaremos isso. Contudo, no material didático de vocês, pelo menos nessa versão, eu creio que entrou aí alguma coisa sobre cristologia no livro de Jó. Se não entrou neste material de vocês, vocês me reportem, por favor, nos canais aí que estão disponíveis para vocês reportarem, e aí nós vamos fazer esse adendo no material de vocês. Eu vou enviar de qualquer forma para vocês aí
adendo, esse acréscimo sobre a cristologia no livro de Jó, pontos em comum, ou seja, como que nós podemos enxergar Cristo, ou a obra de Cristo, a partir da análise do livro de Jó, principalmente sobre a questão do sofrimento, a resistência, a perseverança e outros aspectos de Jó que nos lembram Jesus Cristo, ou que apontam para Jesus Cristo, que prefiguram Jesus Cristo, tá ok? Depois vocês me lembrem aí, por favor, se no material de vocês não tiver essa citação, não tiver esse ponto aí. Aí faremos essa incisão, essa introdução aí, faremos esse adendo desse material. Vamos começar aqui falando sobre algumas informações de Jó, né? Algumas informações sobre o livro de Jó que são, entre aspas, misteriosas, ou seja, em torno das quais giram teorias, inconclusões, pontos que talvez as pessoas não conseguiram colocar uma medida exata, uma datação exata, ou seja, questões que são, entre aspas, misteriosas sobre o livro de Jó. Lembrando vocês aqui que essas informações servem de base ou de plano de fundo para muitas exposições, tomando sempre os devidos cuidados. Vocês poderão usar tudo aquilo que nós passarmos aqui e o que vocês decidirem trazer para o vocabulário de vocês através da expansão da pesquisa que nós dermos para vocês. Porém, vocês têm que tomar muito cuidado com relação aos excessos, com relação ao tempo que vocês terão disponível. Como assim, professor Anderson? O que o senhor está falando sobre plano de fundo aí, sobre o momento que a gente pode usar isso na exposição e também sobre quais cuidados o senhor está falando? Eu vou lembrar vocês aqui que eu sempre falei desde a primeira aula, desde o primeiro módulo. Existem diferenças na temática, na natureza, na finalidade, entre pregação e entre um culto de estudo que seja bem mais didático do que prático. Geralmente, uma pregação, ela tem sim certa dosagem didática, porém, em sua maioria, ela é mais prática. As pessoas costumam ir nos cultos hoje esperando receber uma palavra de Deus vinda do expositor, do pregador, de quem quer que esteja pregando, para pôr em prática na sua vida. Eu quero uma solução e Deus vai me dar a solução através dessa mensagem que eu estou recebendo para que eu ponha em prática. É uma palavra para pôr em prática. É claro que essa palavra é composta por ela tem vários componentes. Tem o componente didático, tem, de certa forma, um componente administrativo, componente familiar, um componente ético e muitos outros. Porém, boa parte disso tudo enseja a prática, para que ponhamos ela em prática. Agora, num culto didático ou num evento didático, numa aula de escola bíblica dominical, de escola dominical, culto dominical, culto de doutrina, culto da palavra, culto de ensinamento, seminário teológico, curso básico, ou seja, num evento didático propriamente dito, é outra coisa. A tônica ali é, se não em sua totalidade, mas em sua maioria, didática, para ensinamento. Ali é o ensino-aprendizagem, a relação é de ensino-aprendizagem. Ali tem aquele que ensina e aquele que aprende. E aquele que aprende está aprendendo talvez não para pôr em prática, mas para enriquecer o seu conhecimento, para que também seja um mestre e passe isso adiante. Nem tudo aquilo que a gente aprende a gente põe em prática. É sobre isso que eu estou dizendo. Vocês devem levar em consideração a tônica do momento, o que a situação requer no momento. Essa palavra aqui, essa informação, por exemplo, que eu estou pegando aqui do livro de Jó, que eu estou recebendo do livro de Jó, é uma informação didática? É uma informação mais prática? Tá, é uma informação didática. Mas se for uma informação didática, eu tenho condições de inseri-la numa pregação? Eu tenho tempo hábil para isso? Eu tenho um tempo hábil para que eu venha destrinchar um pouco mais essa informação, para que eu venha fragmentar, para que eu exponha um pouco mais, faça uma explanação? Será que esse tempo de explanação não vai engolir o tempo de mensagem que eu tenho? Você tem que analisar isso, se você estiver no momento de pregação, porque as pessoas, em sua maioria, infelizmente, forçoso em dizer, não sou eu que estou dizendo isso, são as próprias pessoas, são estudos de casos que foram feitos de comportamentos de pessoas dentro de um culto que nos dão essa base. Mas infelizmente as pessoas hoje, em sua maioria, vão para o culto com uma mente mais práticas,
mais prática, elas são um pouco mais pragmáticas, elas querem mais prática, elas querem uma mensagem que seja papum. Alguns chamam de crente miojo, né? Alguns chamam, eu estou fazendo isso aqui, é uma comparação, estou usando esse exemplo aqui, respeitosamente falando, mas alguns chamam de crente miojo. O miojo são quantos minutos? São 3 minutos? Né? 3 minutos. Em 3 minutos ele quer que o pregador, Deus através do pregador, mostre a solução para o problema dele. Em 3 minutos ele quer pegar aquilo e aplicar na vida dele, no casamento, no relacionamento, no trabalho, em vários outros lugares, e quer que funcione de uma hora para outra. É o fast food, é o rápido, prático, é a comida rápida, é o imediatista. Então você tem que tomar cuidado quando você for usar essas informações, porque a natureza do local, a natureza do culto, da reunião, do evento que você estiver participando e que talvez você for o orador ou a oradora, vai dizer isso. Aí você vai dizer, não, professor, você está errado, porque quem diz isso é o Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo te mostra, mas ele te deu uma mente para você interpretar. Nós não podemos fazer aquilo, transferência de responsabilidade de nossa parte para o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que mostrar onde você vai ler as Escrituras, é o Espírito Santo que tem que dizer o que significa a palavra, é o Espírito Santo que tem que dizer para quem é o Espírito Santo que tem que dizer a hora que você vai levantar, é o Espírito Santo que tem que te levantar de manhã, é o Espírito Santo que tem que bater para trazer comida na tua porta, é o Espírito Santo que tem que trazer a pessoa para te buscar, enviar o Uber, enviar o dinheiro, chegar lá, te dar a oportunidade, você só pega o microfone, abre a sua boca e ele fala por você. Não. Tem coisas que ele faz e tem coisas que nós temos que fazer. Portanto, a arte de você pegar uma mensagem que ele te deu, que ele te iluminou e transmitir essa mensagem é contigo, é comigo, é conosco. Nós é que temos essa responsabilidade de transmitir essa mensagem usando palavras inteligíveis, usando palavras que estão dentro do nosso contexto, e preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Isso aqui já é uma questão de estudo de casos também, é uma questão bem prática. Você jamais será chamado ou será chamada, talvez, eu não vou dizer jamais, mas será muito difícil de você ser convocado, quando eu usar aqui o gênero masculino, é extensivo ao feminino. É muito difícil que você seja convocado para uma reunião ou para uma exposição qualquer que seja, uma pregação, uma aula, uma palestra, que tenha pessoas de nível acima do seu, ou que você talvez esteja num nível diferente do delas. Muito difícil. Ainda que tenha umas que estejam um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas se passarmos a régua, fizermos aquele nivelamento, vamos entender que o convite foi apropriado, tanto para quem foi convidado, quanto para quem ouvirá a pessoa que foi convidada. O contexto é o mesmo. A pessoa que faz o convite, a situação que promove o convite toma conta disso, se encarrega disso. Então você não precisa ter tanta preocupação nesse sentido. Porém, contudo, todavia, entretanto, você precisa se aprofundar muito, principalmente no que nós estamos falando aqui, em tomar cuidado com os excessos, tomar cuidado com o tipo de exposição que você fará, com a inserção do dado, por exemplo, geográfico, arqueológico, gramatical, de um dado que você pegue que talvez a Bíblia não te mostre nas linhas, mas nas entrelinhas, ou que talvez você tenha pego na história, na geografia, ou em outros materiais didáticos que, se você for reparar no contexto, eles são confirmados pela Bíblia Sagrada, tá? No decorrer da aula, eu vou te dando mais exemplos para você entender melhor aquilo que eu estou falando aqui. Essas informações servem de base ou plano de fundo para muitas exposições, tomando sempre os devidos cuidados. Cuidado! Veja se o evento, se o momento que você estiver fazendo essa exposição, você estiver pregando, ensinando, conversando com as pessoas, é um momento em que as pessoas querem que você transmita algo para pôr em prática, ou se é um momento em que as pessoas estão parando para te ouvir, para que você ensine, para que você transmita o seu conhecimento, nada mais além disso. Se for uma questão de transmissão, de compartilhamento de conhecimento, fique à vontade. Lembrando que você também tem seus limites, mas fique à vontade para compartilhar o seu conhecimento. Lembrando também de citar a fonte. Olha, isso aqui
Eu fiz uma pesquisa nesse site aqui, naquele blog, ou nesse artigo. Olha, eu recebi uma mensagem, no WhatsApp, que tinha essa informação. E eu pesquisei, fundamentei, achei interessante, estou trazendo aqui para essa conversa. Sempre cite a fonte. E você citando a fonte, você não está se isentando de responsabilidade. Você está única e exclusivamente dando os créditos para a pessoa. E talvez se alguém começar a questionar contigo, debater contigo, porque talvez discorde do que você está dizendo, do que você está falando, você não vai tomar aquilo para o seu pessoal. Você vai dizer, não, rapaz, você está discordando de uma coisa que eu peguei, pesquisei e está aqui. É algo no que eu acredito, é algo que eu trouxe para a minha vida, mas não fui eu que escrevi. Não fui eu que criei, isso aqui é uma pesquisa, tá bom? Você vai encontrar muita gente assim no meio cristão, dentro da fé e até fora, se é que você já não encontrou. Pessoas que não aceitam o contraditório, pessoas que quando você expõe uma verdade na qual você acredita, uma teoria, elas agregam isso a você e ficam suas inimigas. Você vai encontrar isso aos montes aí na fé e você precisa tomar muito cuidado. Eu confesso que eu tive muita dificuldade de lidar com isso. Talvez tenha um pouco mais agora do que no início, porque no início a gente vai naquela euforia de transmitir o conhecimento e às vezes algumas coisas que as pessoas falam entram por um ouvido e saem pelo outro, dada a necessidade que você tem ou o desejo que você tem de transmitir o conhecimento. Depois, quando aquele conhecimento vai fazendo parte, vai tomando a sua vida, tomando o seu ser, você vai atrelando ele à sua ética. Quando as pessoas falam alguma coisa contra ou debatem, divergem do seu ponto de vista, você tem que tomar muito cuidado com os seus ânimos. Tem que tomar muito cuidado com o seu temperamento, porque pode ser que você tome aquela crítica, pode ser que você tome aquele contraponto que a pessoa pôs, que a pessoa apresentou, fez para o pessoal. Você leva isso para o pessoal. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Eu resolvi me estender um pouquinho nessa observação para que vocês nunca se esqueçam. Quando forem convidados para expor, para fazer uma explanação, para compartilhar o conhecimento de vocês, seja numa pregação, etc., analise o contexto, analise o evento. Foi convidado para uma igreja para quê? Eu fui convidado, professor, antes para fazer uma pregação. Tá, o evento vai ser uma pregação. Que igreja é essa? É uma igreja que ela pende mais para o ensino. O pessoal gosta muito do ensino. Então, o Espírito Santo vai te guiar nessa tônica. É uma igreja que já despreza um pouco o ensino, não gosta muito, mas eles são os irmãos que gostam um pouco mais de prática. O Espírito Santo vai te guiar, você tem que ter muito cuidado. Não foi uma pregação, foi um evento didático, foi um culto de escola dominical. Eu fui chamada para encerrar uma reunião, uma revista, uma lição. Eu fui convidado para dar uma aula, para fazer uma participação. Então o evento é didático. Daí você pode ficar, entre aspas, mais à vontade para compartilhar o seu conhecimento, para compartilhar aquilo que você pegar, que servirá de plano de fundo, servirá de base para qualquer tipo de argumento. Você tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Creio que todos entenderam. Se alguém tiver alguma dúvida, algum posicionamento aí para passar, fique à vontade para fazer durante a nossa aula, tá? Mas essas informações, elas servem de plano de fundo. Vamos lá. Primeira informação: a real existência de Jó. Verdade ou mito? Eu não sei se vocês já ouviram falar que alguns eruditos, alguns especialistas da história, né, da Bíblia Sagrada, por assim dizer, dizem que a pessoa de Jó é uma pessoa mítica, ou seja, que Jó não existiu verdadeiramente, que é uma figura. Que Jó não foi uma pessoa física, uma pessoa de carne e osso, mas sim que Jó foi uma pessoa do imaginário do autor do livro. Uma pessoa que o autor do livro imaginou, ilustrou para nos passar aqueles exemplos que estão contidos ali naquele livro. Dentre estes especialistas, a maioria vem dos rabinos, a maioria está nos rabinos, entre os rabinos, os rabinos judeus, por assim dizer, e alguns deles dentro daquelas expressões do cristianismo que são mais pendentes para o lado do calvinismo, dentro dos calvinistas, fatalistas e outros mais. Alguns, eu não estou falando de todos, alguns. Pelo menos a maioria dos que nós vimos apresentar essas teorias
e acreditar nelas e transmiti-las foram os calvinistas, mas os outros são muitos os rabinos que fazem os estudos da Torá, que estudam um pouco o Antigo Testamento e mais o Antigo Testamento. Eles propagaram essa ideia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas houve um grande debate aí em certo tempo da história sobre a real existência de Jó, se ele de fato existiu, ou se ele era uma figura mítica, ele era um mito, ele era uma figura que não existia, por assim dizer, mas do imaginário do autor. Alguém já ouviu falar sobre isso aí? Reporta para mim, por favor. Vocês já ouviram falar sobre isso? Os amados irmãos? Quem já ouviu falar sobre isso aí? Que a pessoa de Jó não existiu, que era uma figura do imaginário do autor, que era alguém que o autor usou para exemplificar aqueles sofrimentos. Alguém já ouviu falar sobre isso? Mais um entrando, admitido. Não, se não ouviu falar, então vamos continuar aqui e eu vou passar para vocês um pouquinho sobre essas informações, um pouquinho dessas informações. Vamos aqui falar sobre os indícios bíblicos da existência ou da real existência de Jó. Eu tenho dois textos aqui, dentre muitas dentre muitas, como é que eu posso dizer, afirmações que nós podemos fazer de que Jó de fato existia. A primeira está no livro de Ezequiel, no capítulo 14, verso 14. E a segunda está na Epístola de Tiago, no capítulo 5, verso 11. Tá, professor, o que esses textos querem dizer antes do senhor nos mostrar na tela? Vou responder. As escrituras, para nós, os cristãos, para a gente ser bem ético, eu não sei quem essa aula vai alcançar, mas para nós, os cristãos, as escrituras são a verdade. Para nós, ela é verdade absoluta, não é verdade relativa, verdade paralela, etc. Para nós, ela é uma verdade absoluta, as escrituras sagradas. E uma verdade, a principal consistência da verdade é a verdade. O principal pilar da verdade é a própria verdade. Então, a verdade bíblica jamais se prevalecerá de mentiras. E eu quero dizer algo para vocês aqui que também se constitui em chave, numa chave, para que vocês venham desbloquear a capacidade de argumentar contra aqueles que dizem que a Bíblia Sagrada não é de fato a verdade. Aqui vai um insight para vocês. Tá? A Bíblia é a verdade absoluta. Para nós, ela é a verdade absoluta. E verdade sempre fala sobre verdade. O principal pilar da verdade é a própria verdade. Certo? Então, a Bíblia, ela tem sim relatos ou registros de mentiras. Ou seja, situações em que pessoas mentiram. Você tem aos montes no Antigo, no Novo Testamento. Você tem a situação lá que o camarada mentiu para Davi, que foi ele que matou Saul. Você tem, de certa forma, eu vou botar aqui entre muitas aspas, tá? Porque tem questões éticas dentro disso. A mentira de Abrão, de Isaac, de Jacó, das parteiras que pouparam a vida de Moisés. Certo? Você tem no Novo Testamento lá vários exemplos disso. Você tem o casal lá, Ananias e Safira. Você tem vários relatos ou vários registros de pessoas que mentiram. Vários registros. Mas não é porque existem esses registros na Bíblia que a mesma está ensinando a pessoa a mentir. É claro que não. Ali, no caso, é o registro da mentira por quem a cometeu, por quem a praticou, e as consequências que foram assumidas por essas pessoas ao mentirem ou ao praticarem a mentira. Ali, se você pegar a situação como um todo, ou seja, o registro da mentira e o registro das consequências da mentira, tanto para quem se arrependeu quanto para quem não se arrependeu, você tem ali como um todo que um exemplo do que você não deve fazer, tá? Por conta disso, algumas pessoas dizem que a Bíblia não é de fato a verdade. Por que ela não é verdade? Perdão. Por que ela não é a verdade? Deixa eu admitir aqui. Irmã Lubiana e Adriana entraram de novo.
Aí dizem, por que ela não é a verdade? Porque ela fala mentira, porque existem mentiras na Bíblia. Não, não é que existem mentiras na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos mostra, nos dá o registro de pessoas que mentiram e por isso sofreram as consequências. Quem se lembra da mentira de Ananias e Safira? O que aconteceu com eles? Eles faleceram. Quem se lembra lá da mentira, né, do Antigo Testamento, do camarada que disse para Davi que foi ele que matou Saul e matou o filho de Saul, Jonatas? O que aconteceu com ele? Ele foi morto, foi castigado. Então, o cerne da questão é essa. O cerne da questão é esse. Tem o registro? Sim. E tem o registro da mentira? Tem. E tem o resultado, as consequências que aquele que mentiu assumiu. Não que a Bíblia esteja ensinando a mentir. Você não tem, por exemplo, um mandamento lá, por exemplo, mintais uns aos outros. Não dirás falso testemunho. Você tem lá, que é uma das variações de mentira. Você dá um falso testemunho, é uma das variações, ou é uma das, como é que eu posso dizer, das ramificações da mentira, eticamente falando. A mentira é um problema ético também. Ela é pecado? É, mas é um problema ético. Se você abordá-la da perspectiva ética, tem situações que você tem uma certa fuga. Quando estivermos estudando ética cristã, vamos debater um pouco mais sobre este tema, tá bom? Mas eu queria deixar isso aqui registrado para vocês. Não é porque a Bíblia tem registro de mentiras lá, de situações em que a mentira foi praticada, que ela deixa de ser a verdade. É claro que não. É nestes registros mesmo que ela passa, sim, muito mais a credibilidade, passa, sim, muito mais a informação de que ela é a verdade do que talvez em outros registros. Ah, por que, professor Anderson? Porque se fosse um livro único e exclusivamente escrito por homens, talvez não registrasse a mentira e as consequências assumidas por quem mentiu. Porque uma das coisas que o homem faz é encobrir os seus erros. É muito difícil você ver alguém escrever um livro em que errou e cometeu seus erros e falando propriamente dito daqueles erros, termina o livro naqueles erros. Sem falar ela com certeza fala dos acertos. A Bíblia fala dos erros, fala da maldade humana, fala da perversidade humana, da devassidão do homem, coisas que o homem tem intenção de encobrir, tá bom? Então a Bíblia, ela se constitui na verdade, dentre muitos outros pontos, principalmente porque ela expõe a mentira e as consequências assumidas por quem mentiu. E, em alguns casos, o arrependimento dessa pessoa. E o que ela ganhou, o que ela recebeu também por ter se arrependido. Tá? Então, fica aí justificado para vocês. Fica esse insight. Verdade sempre lida com verdade. A principal base, o principal pilar da verdade é a verdade. Tá bom? Fechando parênteses e voltando para cá, nós temos dois textos aqui que usamos para falar da afirmação da existência de Jó. Ezequiel capítulo 14, verso 14 e Tiago capítulo 5, verso 11. Vamos ver o primeiro, Ezequiel 14, 14. E para isso, eu vou ativar aqui para vocês a minha Bíblia. Já está aqui na tela, vou passar para ela e vamos aqui pesquisar Ezequiel 14, 14. Pesquisei naquela, pesquisar nessa aqui. Coloquei numa fonte boa para vocês lerem aí. Tá dando para vocês lerem essa fonte aqui, ó? Ezequiel 14, 14. Tá dando para ler aí no telefone de vocês ou no dispositivo de vocês? Reportem a mim, por favor. Tá dando para enxergar? Jefferson, Gabriel, Gleice, Lubiana Adriano, Gabriel Fonte. Tá dando para enxergar aí as letras? Tá? Tá bom? Então tá bom. Diminuir. Então tá aqui, ó. Olha só o que o profeta Ezequiel diz no capítulo 14, verso 14. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Tá? Leiam o contexto. A gente não vai falar sobre o contexto agora, porque senão tomaremos um pouco mais de tempo. Leiam o contexto e vocês estarão entendendo por que
que o profeta Ezequiel aqui registrou essa comparação entre Noé, Daniel e Jó, mas ele citou Jó, ou seja, é a palavra. Talvez, ainda que Ezequiel tivesse tido contato com a literatura de Jó, mas jamais ele usaria uma pessoa dessa aqui para fazer... Isso aqui é uma comparação, mas é tipo um juramento, para a gente entender. É tipo um juramento. Você jamais vai jurar, por exemplo, por alguém que não existe. Ou por alguém que talvez não tenha existido. Então, aqui nós temos Ezequiel capítulo 14, verso 14. Agora, nós vamos lá para Tiago, capítulo 5, verso 11. Vamos para o Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, verso 11. Deixa eu ver se eu errei aqui na... Ah, tá. Tá aqui, ó. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Eu estou usando a versão revista e atualizada de Almeida. Tá? Deixa eu tirar aqui os números, a numeração Strong, para ficar mais fácil para vocês. Ó. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vou botar na revista corrigida para vocês. Perdão, aqui ó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então temos aqui, irmãos, um livro no Antigo e outro um livro no Antigo Testamento e um livro no Novo Testamento que falam da existência de Jó, que nos mostram, por exemplo, que Jó, por ser uma pessoa que existiu de fato, foi citada tanto no livro profético do Antigo Testamento de Ezequiel, quanto na Epístola de Tiago no Novo Testamento. Então, são questões que afirmam a existência de Jó, independente de posicionamentos contrários. Eu estou mostrando para vocês aqui esse tipo de posicionamento, porque os outros podem ser pesquisados na internet. Vocês podem ir para o Google pesquisar, tomando cuidado, sempre ao fazer a pesquisa de vocês, sobre livros que eles usam, teorias nas quais eles se embasam, por exemplo, para dizer que Jó foi uma figura mítica e não uma figura verdadeira, não uma pessoa de fato. Tá? Primeiro ponto, a real existência de Jó. Segundo, a terra de Uz, onde ficava? A gente tem aí essa dúvida. Um dos pontos onde eles se firmam é porque não existe relato em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, assim, que seja em texto diferente, que esteja falando de outra pessoa, de outro povo, de outras pessoas que cite Uz, a terra de Uz, como sendo uma região. Não tem. Mas onde ela ficava? Onde essa terra ficava? De acordo com alguns dados arqueológicos, nós temos 2 possíveis locais da terra de Uz. Isso aqui eu estou passando para vocês, são informações para vocês talvez usarem aí na exposição de vocês, para vocês usarem nas pesquisas. Nós temos o primeiro aqui, ó, o primeiro deles, ó, na Arábia, a leste de Petra, e em segundo lugar em Bazã, onde hoje é ao oeste da Jordânia ou ao sul da Síria. São as possíveis localizações no mapa. Na Arábia Saudita, a leste de Petra, e também em Bazã. Hoje é o oeste da Jordânia e o sul da Síria. Vocês querem ver isso no mapa? Vou mostrar isso aqui para vocês no mapa. Vou ativar o meu mapa aqui para vocês. Mão na roda. Deixa eu colocar para vocês o meu mão na roda, que é uma área aqui que eu uso para mostrar para vocês o meu Google Chrome. Tá aqui, beleza. Olha só, gente. Queria que esteja dando para vocês enxergarem aí. Vou colocar em tela cheia, em full, para ficar melhor para vocês. Tá? Tá aqui o nosso mapa, nosso globo aqui. Vocês estão enxergando aí? Tá conseguindo ver?
Estão conseguindo ver o nosso globo? Tá conseguindo aí, Diácono Jefferson? Sei que às vezes tem algum probleminha com a conexão. Tá conseguindo ver aí o globo? Sim. Sim, dá pra ver. Tá, se você tá, os outros estão conseguindo porque a sua internet às vezes dá um pouquinho mais de problema, né? Sei que lá em Adriano e Lubiano também dá, mas eu acho que a mesma internet deles lá é a de cá. Se aqui tá boa, também tá boa para todos lá. Restante aí, Gabriel Belfort, né? Gabriel Belfort tá aí. Isso. Perdão, rapaz, nem olhei aqui pro seu banner. Desculpe, tá, meu amigão? Espero que esteja tudo bem contigo. Tudo bem com a família aí. Tamo junto. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Vamos sair aqui do Brasil e vamos aqui para a Arábia Saudita. Eu quero delimitar aqui para vocês. Arábia Saudita, tá? Olha só. A região da Arábia Saudita, não sei se dá para vocês enxergarem aí, é essa região que está delimitada por essa linha vermelha aqui, ó. Essa região que está delimitada por essa linha vermelha. Eu vou até tirar um pouquinho o zoom para vocês verem aqui, a Arábia Saudita. Então, de acordo com o nosso slide, essa região ficava na Arábia, ao leste de Petra. Fica mais ou menos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem Petra. Inclusive, lá tem um grande templo que foi esculpido na pedra. E por incrível que pareça, ele é um dos planos de fundo da minha tela de bloqueio do Windows 10. Petra, aqui ó. Petra, fica aqui ó. Nessa região de Petra, vou depois deixar marcado aqui para vocês. Essa regiãozinha aqui que vocês estão vendo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu estou usando... Eu estou usando a captura de janela. Vou colocar na captura de tela para vocês. Vocês verão aí por um pouco o programa que eu uso aqui. Mas não reparem, é porque eu quero fazer algumas marcações aqui, tá? Vou colocar aqui, vou desabilitar. Vou voltar para cá para a captura de tela. E vou mostrar para vocês aqui. Pronto. Creio que vocês estejam vendo. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, ó, vou marcar aqui na tela para vocês, ó. A região de Petra é essa região aqui que eu vou circular para vocês aqui, ó, mais ou menos. Tá? É aqui, tá? Essa região aqui, ela está próxima, norte-sul, está a leste do Rio Jordão. O Rio Jordão, vou colocar de verde aqui, ele corta, ele vem daqui, ó, do Mar da Galileia, vem descendo para o sul. Estou fazendo aqui de verde e desemboca aqui no Mar Morto, que hoje é o Golfo de Aquebá. Aqui é o Rio Jordão. Vou fazer bem grosso aqui para vocês verem. Tá bom? Esse é o Rio Jordão. Então, aqui do lado, nós temos Israel, hoje, Israel, Jerusalém. Acima aqui nós temos a Cisjordânia. E aqui ó, é a região que eu falei para vocês da Arábia Saudita. Essa região toda aqui, até embaixo lá, é a região da Arábia Saudita. Tá bom? Então, de acordo com o nosso slide aqui, ficava na Arábia Saudita a leste de Petra, ou seja, por volta dessa região aqui, norte e sul, né? Ficaria aqui norte, sul, leste e oeste. Ficava mais ou menos por aqui, a leste de Petra. Tá bom? Mais ou menos por aqui. E de acordo com a segunda posição, ficava em Bazã, onde hoje é a Jordânia, ou o sul da Síria. Vamos entender aqui onde é a Jordânia. Onde seria a Jordânia. Vamos para a Jordânia. A região da Jordânia é essa que está delimitada aqui ó, por uma linha vermelha. Ela faz fronteira com Israel, tá? Com a Cisjordânia, com a parte de Jerusalém e também com a Arábia Saudita. Vou colocar aqui em vermelho para vocês. Ó. É essa região aqui que eu vou riscar para vocês. Ó. Não repare o meu rabisco. Tá? Não repare. Essa região toda aqui é a região da Cisjordânia. Nós não temos esse nome hoje, Bazã, aqui no mapa. Não temos propriamente dito esse nome. Mas, de acordo com
aquilo que nós falamos ficava hoje a oeste da Jordânia ao sul da Síria. Então ficaria mais ou menos norte, sul, leste, oeste da Jordânia e ao sul da Síria. A Síria fica mais ou menos aqui para cima. Ó. Isso aí, a Síria ao sul da Síria e ao oeste da Jordânia. Então acredita-se que essa região de Uz, essa terra de Uz, ficava mais ou menos aqui. Ó. Vou colocar de amarelo. Eu vou ser bem amplo aqui, bem extenso, bem abrangente, para a gente não cometer erros. Que ela ficava dentro dessa região aqui, ó. Mais ou menos. Em algum lugar aqui. Ou seja, a leste do Rio Jordão. O Rio Jordão passa por aqui. Vou colocar de vermelho agora, de verde, porque você já tem uma linha vermelha. O Rio Jordão vem para cá, certo? Sai daqui do norte e vem aqui para o sul. Então ficava mais ou menos nessa região, segundo alguns dados arqueológicos. Segundo algumas pesquisas, segundo alguns historiadores. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre essa fonte, é só chamar no privado que eu mando para vocês os links, mando para vocês as fontes, para que vocês pesquisem aí o que vocês quiserem. Tá? Tem um livro que, apesar de ser de uma denominação que nós não fazemos parte, mas ele é um bom material para você pesquisar, para você estudar. Vai falar sobre os nomes que tem no Antigo Testamento, vai te trazer muito enriquecimento, que é o Estudo Perspicaz das Escrituras Sagradas, ou Estudo Perspicaz da Bíblia Sagrada. Ele é da Sociedade Torre de Vigia. Tá? Estudo Perspicaz da Bíblia Sagrada. Você pode adquirir esse livro e pesquisar um pouco mais sobre o que tem nele. Vou colocar aqui para vocês verem aqui. Deixa eu dar um ESC e tirar a tela cheia e abrir aqui no novo separador. Estudo. Aqui, ó, Estudo Perspicaz das Escrituras Sagradas. Ele tem 2 volumes. Vou mostrar para vocês aqui na tela. Tá? A capa dele é essa aqui, verde. Lembrando que nesse site aqui, vocês conseguem fazer o download deste livro. Tá? Tem o download deste livro aqui, vocês podem fazer. Deixa eu botar já no gatilho aqui. Ó, eu vou copiar essa URL aqui. Vou copiar esse link e vou mandar lá no grupo de vocês. Tá? CBT, tá aqui no grupo. Vou mandar aqui para vocês, Ctrl V. Vou primeiro colocar assim, ó. Link do livro. Das Escrituras ou Escrituras Sagradas? Isso. Volume 1. Vou colocar uma setinha aqui, um indicador para vocês aqui embaixo. E vou dar um Ctrl V para colar aqui. Tá aí. No grupo de vocês, no grupo VIP. Se vocês quiserem abrir essa pesquisa, se vocês quiserem baixar esse livro, vocês vão clicar nesse link. Eu vou fazer direitinho para vocês aqui, ó. Vocês vão entrar lá no grupo, vão abrir, vão clicar nesse link e vai abrir o navegador de vocês. E vai cair nessa tela que está aqui com essa capinha verde. Daí vocês vão aqui, ó, em opções de download, vai ter essa abinha aqui embaixo, texto. Vocês vão clicar e ele vai abrir essa pop-up aqui, essa janela flutuadora. Aí vocês têm as 2 opções aqui de download em português, PDF ou essa outra opção. Vocês escolham aqui a opção PDF, tá? Já deixa ela marcada aqui PDF, ela vai estar marcada. Se tiver cinza aqui, está marcada. E aqui ao lado, ó, tem essa nuvenzinha com uma setinha para baixo, que é o símbolo de download. Vocês têm aqui PDF 63 MB, que é o primeiro volume, PDF 67 MB, que é o segundo volume. Estes 2 livros, eles vão trazer muita informação rica para vocês sobre o Antigo Testamento, o cenário político, os nomes, o porquê dos nomes. Por exemplo, vão falar quem era Elifaz. Elifaz, aquele amigo de Jó, né? Ele era o Temantita, ele faz o Temantita, né? Vai falar um pouquinho sobre de onde ele veio, quem ele era um possível descendente de Esaú. Então aqui vocês vão achar muita coisa. Eu estou dando aqui esse material para vocês, não tem essa de pulo do gato, tem professor que não dá, tem professor que não compartilha. Por que nós não vamos compartilhar com vocês? Para mim é algo muito importante, muito bom. Aí vocês cliquem aqui em PDF aqui, ó. Façam um download aqui onde eu vou marcar para vocês agora, ó, em vermelho. Vou colocar aqui a cor Red. Vocês vão clicar aqui, ó,
em vermelho, tá vendo? Nessa opção aqui, e vão escolheressazinha que eu vou colocar em amarelo agora, ó. Essa opçãozinha aqui, ó. Vou colocar em amarelo não, vou colocar em verde, green, aqui, ó, em amarelo, tá? Download para vocês fazerem o download do primeiro volume. Vocês vão clicar aqui, ó. Clicaram aqui, aí vocês vão fazer o download do primeiro volume. Aí, caso vocês queiram fazer o download do segundo volume, vocês vão escolher essa opção aqui embaixo, ó. Escolham essa opção e esse quadradinho aqui para vocês fazerem o download do segundo volume. Eu aconselho vocês fazerem o download do segundo volume depois que vocês tiverem lido o primeiro volume e que vocês já estiverem se sentindo confortáveis para fazer o download do segundo volume, tá? É muito importante, muito bom, é ótimo. Então, esse livro vai trazer informações riquíssimas para vocês, tá? Então, voltando aqui só para deixar marcado para vocês, nós acreditamos que a Terra de Uz tenha sido uma região mais ou menos aqui, ó, nessa marcação que nós estamos fazendo aqui, mais ou menos, tá? Vocês têm alguns pontos, alguns materiais que vão apresentar pontos um pouco divergentes, mas de acordo com alguns registros, de acordo com algumas pesquisas arqueológicas que foram feitas, era mais ou menos nesse lado aqui, nessa região. Deixa eu aproveitar aqui para dar um zoom nesse mapa para vocês. Vou esconder essa aba aqui e dar um zoom aqui. Vou tirar, abrir essa aba, vou tirar aqui essa marcação, para não ficar aparecendo aqui a Jordânia, e vou mostrar para vocês a Palestina, não como nos tempos de antigamente, mas hoje. Olha só, essa região aqui, ó, estou marcando para vocês agora em vermelho, é a região de Jerusalém. Tá em amarelo, pô? É red. Essa região aqui é a região de Jerusalém hoje. Aqui é o Mar da Galileia, ou o Mar de Genezaré, o Mar do Norte, que eles chamavam na Bíblia Sagrada, tá? Aquele mar, na verdade é um lago, né? Lago de Genezaré. É um lago que eles atravessavam, só que é um lago muito grande. Para vocês terem ideia, né? O tamanho desse mapa, tá? É muito grande. O Rio Jordão corre para cá, para baixo. Aqui hoje é a região de Israel. Do lado de cá é a região pós-Jordão, do lado do leste do Jordão, onde na Bíblia Sagrada ficava Pérea, Decápolis. É mais ou menos nessa região aqui. Vou tirar o ESC para dar um zoom. O Rio Jordão desce, tá? O Rio Jordão desce aqui. Nós estávamos aqui em cima, o Rio Jordão desce e desemboca aqui no Mar Morto. Essa aqui é a região do Mar Morto. Aqui embaixo nós temos o Golfo de Suez, que é por aqui mais ou menos, ó, nessa região aqui. Vou ser bem abrangente, eu não vou ser aqui tão hipócrita em dizer que foi diferente, mas vou ser bem abrangente. Há vários registros de onde o povo de Deus passou, né? O Mar Vermelho. Pá. Então fica mais ou menos assim, ó. Eles compreendem essa área aqui, ó. Foi mais ou menos nessa área aqui, tá? Eles atravessaram pelo lado de cá, ó, daqui para cá. Eles atravessaram por aqui, mais ou menos nessa região aqui, tá bom? Aqui embaixo nós temos aqui o grande... Deixa eu puxar para cá para ficar um pouco mais aparente aqui para vocês. Do lado de cá nós temos o grande Mar Vermelho, aqui, o Mar Vermelho. Esse aqui é o Mar Vermelho. Aqui é o grande mapa aqui para vocês do Oriente Médio. É chamado de Oriente Médio quando você se depara com questões jornalísticas e políticas. Mas quando o assunto é arqueologia, geografia e história, é o Oriente Próximo, tá? Então, Oriente Médio, Oriente Próximo é mais ou menos a mesma coisa aí, nesse sentido. Tá? E aqui vocês têm essa parte, como eu falei, desse Mar da Galileia. Vejam só, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o tamanho disso. Vou usar o Street View e me posicionar bem lá na beiradinha para vocês darem uma olhada. Não estamos numa aula de geografia bíblica, mas é só para vocês darem uma olhada aí em como isso é. A expansão, o tamanho. Olha só, o tamanho daquele rio, daquele lago. Olha a expansão dele. Vou usar um ponto mais nítido para vocês enxergarem. Vou tentar mostrar para vocês de um ponto mais nítido. Vou mostrar daqui do outro lado, já perto da região da Jordânia. Aí, eu estou numa estrada do outro lado do Mar da Galileia
E olhe só a extensão disso para que alguém chame de lago. É por isso que várias vezes na Bíblia Sagrada ele é citado como Mar do Norte, Mar da Galileia, tá? E outros nomes que recebem aí esse adjetivo de mar. Tá? Essa palavra aí, mar, melhor dizendo. Ele é muito grande, é muito extenso. Tá? Se nós dessemos um zoom aqui, vocês iriam ver. Ó. Vocês iriam ver que é muito grande. É muito grande. Aqui embaixo fica a região aqui que é banhada pelo Rio Jordão. Eu queria mostrar aqui para vocês uma vista do meio dessa região aqui que é banhada por um pedaço desse mar da Galileia, desse lago da Galileia, e também pelo Rio Jordão. Ó. Aqui quem tirou essa foto, tirou um pouco diferente, mas vou mostrar outra foto melhor aqui para vocês. Olha só. A parte do Rio Jordão. Aqui tem os dutos. Lá é muito bonito. Tá? Muito bonito. E eu creio que um dia Papai do Céu vai me dar condições de fazer uma visita. Claro, né? Que com todas as ressalvas. Mas deu para vocês entenderem? Então, o que o senhor está querendo dizer com isso, professor Anderson? Eu estou querendo mostrar para vocês, dentro de um estudo, deixa eu tirar aqui o Street View. Aqui a gente faz uma viagem pelo mundo todo, né? Eu estou querendo mostrar para vocês o estudo, dentro desse estudo, um pouco mais sobre a Palestina, sobre aquela questão da possível localização da terra de Uz, na Arábia, a leste de Petra, e também em Bazã, onde hoje é o oeste da Jordânia e ao sul da Síria. Eu não mostrei a Síria, mas a Síria fica logo ali ao norte. Perdão, ao norte de onde nós estávamos falando. Então, são as possíveis localizações no mapa. Aquela região, de fato, existiu. Era uma região onde eles presumem também o número de habitantes que tinham na época. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque talvez vá confundir um pouquinho. Mas quando estivermos estudando um pouco mais a fundo a geografia bíblica, falando um pouco mais sobre essa matéria, nós vamos abordar sim essa localização, tá? Terceira, a autoria do livro. Quem escreveu? Temos algumas características do possível autor. Ele é um mistério, tá? O autor do livro é um mistério. Hoje, nós não temos condições de dizer de fato quem escreveu o livro. Alguns dão essa autoria, atribuem a autoria a X, Y, Z, mas nós vamos ficar com o que o nosso material nos diz. Algumas características. Em primeiro lugar, era uma pessoa ilustre no mundo antigo. Por que era uma pessoa ilustre no mundo antigo? Porque sua obra foi citada pelo menos por Ezequiel e pelo apóstolo Tiago. A obra dessa pessoa foi citada. Segundo, ela tinha uma enorme capacidade de empatia. Porque viveu, como é que eu posso dizer? Vivenciou na escrita o sofrimento de Jó. Tudo aquilo que Jó passou. Foi alguém que, se não fosse por orientação divina, vamos dizer assim, se interessou por aquilo que Jó passou, pelo sofrimento de Jó. Sentiu a dor do personagem. Sentiu tudo aquilo que o personagem sentiu. Então, tinha uma capacidade de empatia enorme. Terceiro lugar, estava a par do mundo ou do contexto no qual Jó vivia. Estava bem a par, porque citou o nome das pessoas, citou a terra de Uz, citou a condição financeira de Jó, a maneira como quantificava-se a condição financeira de alguém. Então, muitos concordam que tenha sido Moisés o autor deste livro. E eu já vou dizer por quê. Alguns concordam que Moisés tenha sido o autor, mas isso aí fica muito incerto. É uma possibilidade, tá bom? A quarta é a data ou a época em que ele viveu. Como é que a gente chega à conclusão disso? Alguns pontos fortes sobre a época de Jó. Jó viveu mais 140 anos depois da sua restauração. Está lá no capítulo 42, verso 16, já a gente lê. Por que o senhor está falando isso, professor Anderson? Alguns pontos fortes sobre a época de Jó. Alguns acreditam que Jó tenha vivido na época dos patriarcas. E Jó viveu na época dos patriarcas. Por isso que alguns atribuem também a Moisés a autoria do livro.
Por que atribui a Moisés a autoria do livro? Porque quem, vou dizer assim, juntou, compilou, escreveu, compôs o Pentateuco, quem pegou o Pentateuco e apresentou ao mundo daquela época foi Moisés. Moisés foi o responsável pelo Pentateuco. Ainda que tenha algumas coisas ali que ele não escreveu propriamente dito, mas que ele tenha juntado, fez a compilação. Moisés. Inclusive o livro de Gênesis, que é o livro que fala sobre os patriarcas. Tá? Incluindo o livro de Gênesis. Primeiro, Jó viveu 140 anos depois da sua restauração. Por que a gente acredita que Jó tenha vivido naquela época? Porque ninguém mais, depois da época dos patriarcas, teve todos esses anos de vida. Vou mostrar para vocês em Jó 42:16. Vamos lá para a nossa Bíblia. Jó 42:16. Aqui, ó. Depois disto, viveu Jó. Depois disto, depois de tudo o que aconteceu com ele. Depois de ter sido exaltado, humilhado, depois de ter perdido seus filhos, depois de sua esposa ter ido embora, depois de ter passado por infortúnio com aqueles 3 amigos, depois com o outro amigo, ele faz Bildade, Zofar, depois Eliú, ele faz Bildade, Zofar, ele passou por todos esses. Depois disto, viveu Jó 146 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Gente, é muito tempo. Então morreu Jó velho e farto de dias. Vou tirar de novo a numeração Strong para não confundir aqui a visão de vocês. Depois viveu Jó, morreu Jó velho e farto de dias. Se não me falha a memória, em Gênesis, no capítulo 5, vamos tirar essa dúvida. Gênesis, capítulo 5. Não, capítulo 6. Eu estou em Êxodo. Gênesis, capítulo 5, verso 1. Capítulo 6. Vou avançar aqui. Eu vou ler o texto aqui para vocês. Olha só, Gênesis, capítulo 6, verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vou colocar na versão revista e corrigida. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, vou abaixar mais um pouquinho aqui. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 120 anos. Esses serão os dias que o Senhor determinou, são os dias que o Senhor determinou para que o homem vivesse. Vou mostrar outra coisa para vocês aqui. Vou abrir aqui para vocês outro texto. Voltar para minha Bíblia. Tá aqui. Salmo 90. Tô com uma dificuldadezinha de abrir aqui. Pronto. Salmo 90. Aí vem o autor do Salmo 90 e diz assim, ó: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado,
pois passa rapidamente e nós voamos. Quem foi o autor do Salmo 90? Moisés. Moisés foi o autor desse salmo. O que o senhor está querendo dizer com tudo isso, professor Anderson? É simples, rápido e objetivo. Simples, rápido e objetivo. Vou desabilitar aqui a Bíblia e vou voltar para cá. Não teria como Jó ter vivido num tempo diferente, pelo menos da época de Moisés, ou da época daqueles patriarcas, e depois de ter passado por todo o sofrimento, viver mais de 140 anos. É um dos pontos fortes que indicam que Jó viveu na época dos patriarcas. Depois de Gênesis capítulo 6, e Moisés enfatiza isso, está escrito lá no Salmo 90, e foi um salmo de autoria dele, ou seja, um texto que canonicamente está lá nos livros poéticos, cá onde nós estamos estudando, nos livros poéticos, mas historicamente foi escrito lá por volta do século XV a.C., século XIV e XV a.C. Historicamente falando, nós acreditamos que Jó viveu na época dos patriarcas, porque, de acordo com Gênesis 6 e também com o Salmo 90, ninguém mais teria condições de viver mais do que aquela época que foi descrita ali. O máximo é 120. A vivência, contudo, o pecado na Terra foi deteriorando a natureza humana, desgastando, definhando a natureza humana. Nós não conseguimos viver mais, isso são os reflexos do pecado. O pecado destrói a natureza. O pecado impactou negativamente em todo o universo, na face da Terra, na natureza, nos seres humanos. E por isso, nós não conseguimos viver mais esse tempo todo. Né? Por assim dizer, é uma longa história, é um longo tratado teológico. É um longo tratado teológico. Então, meus amados irmãos, de acordo com estes dois textos que nós citamos, o homem não consegue passar mais de 70, 80. O melhor deles é enfado e canseira. Como então que o homem, depois dessa época, viveria 140 anos? Quantos anos Jó viveu? Não sei. Vamos supor que ele tenha vivido quase 100. Se botar quase 100, mais 140, teria quase 240 anos. Não tem como você encaixar ninguém mais depois da época de Moisés com essa idade. Então é um ponto forte que indica que Jó viveu na época dos patriarcas. Segundo lugar, a consistência da riqueza dele. Em que consistia a riqueza dele? Era rebanhos. Capítulo 1 de Jó vai falar um pouco sobre os rebanhos, não é isso? No capítulo 1 dele, do livro de Jó, vai falar sobre o rebanho. Ele tinha 7 filhas e 3 filhos, era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, tinha muita gente ao seu serviço. Você não quantifica a vida financeira de alguém depois do Pentateuco, no Novo Testamento, por exemplo, depois do cativeiro babilônico, por exemplo, como alguns sugeriram, dessa forma. Mas a consistência da riqueza de Jó era medida em camelos, em ovelhas, 7.000 camelos, 3.000 ovelhas, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era a maneira de você quantificar aquele homem, a riqueza daquela pessoa. É um dos fortes indícios de que ele tenha vivido na época dos patriarcas. É o segundo. Terceiro ponto. Jó oferecia sacrifícios pela sua família. Porém, ele desconhecia a oferta pelo pecado e outros ritos mosaicos. Ou seja, todos os que vieram depois de Moisés, quando iam ao tabernáculo, posteriormente quando iam ao templo, eles iam, por exemplo, nas 3 festas, eles faziam os sacrifícios nas 3 festas, faziam os sacrifícios propriamente dito que todos eles tinham que fazer, entendeu? Mas aquela época em que o pai de família representava o sacerdote do lar, ou era o sacerdote do lar, era na época dos patriarcas. Ou seja, uma época pré-lei mosaica, antes da promulgação da lei mosaica. Isso tudo nos mostra que Jó, por exemplo, viveu na época dos patriarcas. Isso nos dá fortes indícios de que Jó tenha vivido na época dos patriarcas. Há quem ponha o livro de Jó um pouco depois do livro de Josué e antes do livro de Juízes, entre Josué e Juízes. Há quem ponha o livro de Jó entre o livro de Josué e o livro de Juízes. Porém, acreditamos que Jó tenha vivido na época
do livro de Gênesis, na época dos patriarcas. Porque se pusermos ele na época de Josué e entre Josué e Juízes, historicamente falando, na época de Josué já se conhecia o sacrifício pelo pecado, a oferta de Minerva, já se conhecia a maneira de você agradecer a Deus pelo que tinha. Nós já entendíamos, por exemplo, se alguém estivesse acusando, já teríamos juízes, já teríamos os sacerdotes, os sumos sacerdotes para julgar, por exemplo, a causa de Jó diante dos seus amigos que o estavam acusando. Essas questões apareceriam na Bíblia Sagrada. Nós teremos os relatos, por exemplo, dos sacerdotes e dos juízes intervindo, como tivemos, por exemplo, no livro dos Juízes, no livro dos Reis, 1º e 2º Samuel e outros livros, principalmente nos outros livros do Pentateuco, como Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e Josué. Vocês estão entendendo? Então, são... Oi, pode falar. Eu acredito nisso também, que ele viveu na época de Gênesis, porque da época do dilúvio. Isso. Até 120 anos ali, eu acho que ninguém viveu mais que isso. É isso aí, nós lemos lá em Gênesis capítulo 6. Deus viu. Aí eu citei, talvez, eu não me lembro se foi na hora que você deu uma saidinha e entrou de novo. Mas eu citei ali, Gênesis capítulo 6, nós fizemos essa leitura, e também o Salmo 90, verso 10. Este Salmo 90 é de autoria de Moisés, onde ele diz que a idade dos homens é até 60, 70, 80 anos. O que passar disso é enfado e canseira. Então é muito difícil você ver hoje alguém chegar a 100 anos. A avó da minha esposa, quantos anos ela está? 101. Está com 101 anos. Ela não enxerga, né? Não enxerga mais. Ela está com Alzheimer, né? Não? Está meio com esclerose, né? Que chama aquilo, não é isso? Ela está tendo alucinações, mas já perdeu a visão. Não sei se escuta bem ainda, mas está bem debilitada, bem debilitada. É muito difícil. Na família da minha mãe, se não me falha a memória, eles tiveram uma tia lá em Minas Gerais que viveu mais de 110 anos, uma coisa assim, 110 anos, 100 anos. São raríssimas as exceções. Pessoas que vivem essa quantidade de anos e gozam de uma boa saúde. Não tem como, o corpo físico ele é limitado. A matéria é limitada. Então, Diácono Adriano, é verdade. A gente acredita que ele tenha vivido mais ou menos naquela época. Até mesmo, a gente vai falar isso em um estudo posterior, porque nós não teremos tempo. Talvez a gente faça uma aula eletiva aqui, falando sobre algumas questões arqueológicas e até paleontológicas. Depois pesquisem um pouco sobre essa palavra. Arqueológicas e paleontológicas que existem no livro de Jó. Os animais que são citados ali por Deus no livro de Jó, o Berremote, o Leviatã, e alguns traduziram isso como sendo o hipopótamo e o crocodilo. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Vocês querem que eu mostre isso? Deixa eu ver quanto tempo de aula a gente já está aqui. Nós estamos com 1h08. Dá tempo. Deixa eu procurar aqui para vocês e encontrar na Bíblia para vocês. Vamos lá. Vou abrir aqui. Vou aumentar um pouco a minha Bíblia para ficar melhor a visualização. Deixa eu preparar o cenário aqui para vocês. Preparar o cenário aqui para vocês. Ó, vou abrir a Bíblia aqui para mostrar para vocês, tá? Isso que o Diácono Adriano falou é muito importante. Bíblia, pronto. Olha só, Jó capítulo 40, verso 15. Olha o que Deus fala. Isso aqui é Deus falando com Jó. Deus falando com Jó. Tá? Jó capítulo 40, verso 15. Contempla agora o berremote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Tá? É uma das possibilidades aqui que alguém disse que seria, vou botar na outra Bíblia, o hipopótamo.
ou rinoceronte, o hipopótamo. Tá aqui no dicionário como se fosse o hipopótamo, tá? Tá aqui na versão de Almeida como o hipopótamo. Já na revista e atualizada ele entra como hipopótamo. Na revista e corrigida entra como behemoth ou behemoth. Perdão, no hebraico. Mas quando você pega aqui a versão de Strong, vou colocar no compartilhamento de tela para vocês verem aí. Para vocês verem melhor do que eu aqui. No compartilhamento de tela, tá aqui, ó. Quando você põe aqui na Almeida Revista e Corrigida, ele aparece como Behemoth. Mas quando você põe na versão Almeida Revista e Atualizada, ele aparece como o hipopótamo. Jó, capítulo 40, verso 15. Só que reparem que nessa minha versão bíblica tem os números H930, H200, H6213. É a numeração de Strong. É o dicionário de Strong, tá? É o meu dicionário de Strong. É uma chave bíblica que mostra as palavras no texto original, hebraico, aramaico e grego. Quando eu passo o mouse aqui sobre H930, que se refere ao original da palavra hipopótamo ou behemoth, olha o banner que aparece aqui. 930, vou mostrar para vocês aqui. Ó, 930, behemoth. Na forma plural, papapá, talvez um dinossauro extinto, tá? Um diplódoco, braquiasauro, significado exato desconhecido. Alguns traduzem como um elefante ou um hipopótamo, mas com base na descrição contida em Jó 40, isso é evidentemente um absurdo. Vamos ver o que Jó 40 fala sobre esse animal? Eu estou aqui dentro de uma aula e expondo para vocês alguns pontos. É Deus falando, tá? Isso aqui é Deus falando. Se fosse um autor humano registrando suas próprias palavras, nós poderíamos desconfiar. Mas é o autor registrando uma revelação divina que Jó teve. Deus se revelou a Jó de alguma forma em tom de voz audível. Você vai ler lá, né, os textos e você vai ver como Deus se revelou. Deus falando com ele: contempla agora, vou ler na outra tradução, o behemoth que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Ele não era um boi. Ele comia como boi. Agora, olha a descrição desse bicho. A descrição desse bicho. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando ele quer, ele move a sua cauda como o cedro. E os nervos da sua coxa estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez proveu a sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro cercam. Eis que o rio transborda e ele não se apressa. Ou seja, é um animal que quando o rio transborda, ele não fica submerso pelo rio, confiando que o Jordão passe entre a sua boca. O que você me diz disso, Diácono Adriano? Isso aqui é um hipopótamo? O hipopótamo afunda no rio, né? Eu acredito que não, né? Isso aí. Aí alguém vai falar assim: por que disseram que era hipopótamo? Por que Almeida colocou como hipopótamo? Em primeiro lugar, porque o material de estudo de Almeida da época era um material muito escasso, muito restrito. Segundo, vá ler a história da tradução de Almeida. Quando Almeida fez as suas primeiras traduções, João Ferreira de Almeida, ele teve pouco tempo para investigar palavras no original hebraico, grego, aramaico. Então ele usou termos apropriados à sua época. Mas preserva-se os textos originais. Tá? Então tem muita questão teológica em volta disso. Se for os dinossauros, isso aqui foi sobre o hipopótamo, o behemoth. Agora vamos ver em 41, sobre o Leviatã. Jó, capítulo 41. Aí vamos lá. Podes tu, vou botar na revista e corrigida de novo. Poderás pescar com o anzol o Leviatã,
ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr a sua corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás as suas súplicas contigo, ou abruptamente falarás? Fará com ele concertos, ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincará com ele como se fosse um passarinho? Por que um passarinho? Por que um animal que tem asas? Por que comparar, por exemplo, como Almeida disse aqui no verso, na revista atualizada, crocodilo? Você compararia um crocodilo com um passarinho? Não, você compararia um crocodilo com qualquer outro tipo de réptil, qualquer lagarto, qualquer animal que tivesse uma semelhança com ele. O passarinho, há uma distância abismal entre um passarinho e um crocodilo. Mas vamos lá, eu não estou dizendo que a Bíblia tem erros. Eu estou falando que isso aqui é a tradução que foi feita de acordo com os recursos da época. É por isso que há muitas versões bíblicas. Eles procuram adaptar ao máximo ao texto original as versões. Vamos continuar na revista corrigida. Brincarás com ele como se fosse um passarinho, ou prenderás para as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de gancho, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Vou continuar. Põe a tua mão sobre ele. Lembra-te da panela, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará. Porventura nenhuma as tuas vistas será derribado. Vai lendo o restante para você ver. Deixa eu procurar mais uma vez aqui. Deixa eu procurar uma outra... Aqui, ó. Verso 15, falando sobre o Leviatã ainda. As suas fortes escamas, excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. Vamos lá. Crocodilo tem escama? Uma a outra se chega tão apertado que nem um assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Vamos continuar. É Deus descrevendo o animal que Jó conhecia. Ele disse lá: contempla tu o berremote que eu fiz na tua força. É como se, eu vou interpretar dessa forma aqui, vou conjecturar dessa forma. É como se Deus estivesse conversando com Jó e dizendo: olha para aquele animal ali, olhe para essa criação aqui, para essa criatura. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira, quente, né? O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força. Lembra do leão? Aquela juba do leão, a juba, a couraça daqueles animais, aquilo é símbolo de força. No seu pescoço pousa a força. Perante ele, até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como a pedra, e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos, ficam fora de si. O crocodilo se levanta, fica de pé? Não. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro, palha, e o cobre, pau podre. Para esse animal, o ferro era como se fosse uma palha, e o pedaço de cobre como se fosse um pedaço de pau podre, pedaço de madeira podre. A seta não fará fugir, as pedras das fundadas se lhe tornarão restolho. Vá lendo o texto. Daí você chega lá na Almeida, revista e atualizada com o número de Strong, e você vê, né? Podes tu com o anzol, vou botar lá em cima de novo. Podes tu com o anzol apanhar o crocodilo. Aí quando você vai ver no texto original ao que essa palavra se refere, você coloca aqui, ó, e está escrito aqui, ó,
Aqui, ó. Leviatã, monstro marinho ou dragão, um grande animal aquático. Talvez um dinossauro extinto, Plesiosaurus, significado exato desconhecido. Alguns acreditam que seja uma espécie de crocodilo, mas a partir da descrição de Jó, capítulo 41, do verso 1 ao 34, isto é evidentemente absurdo. Parece ser um animal grande e que, de alguma forma, expele fogo. Assim como o besouro bombardeiro tem um mecanismo que produz explosão, assim o dragão, o grande dragão do mar, pode ter tido um mecanismo que produzia explosão, tornando-o assim um verdadeiro dragão que expelia fogo. Então, Diácono Adriano e demais amados irmãos alunos aí, isso aqui foi uma adaptação, mas a gente sabe que esses animais não são o crocodilo, nem muito menos o hipopótamo. Nós sabemos que são outros. Aquele lá, o berremote, quando ele quer, ele move a cauda dele como um cedro. Um cedro mede mais de 3 metros. Que animal tem uma cauda... Que hipopótamo tem uma cauda gigantesca como essa? A cauda do hipopótamo talvez mede 30 centímetros. Um cedro mede de 3 a 5, né, por assim dizer. Então, como Deus ia fazer uma comparação absurda dessa, sendo ele Deus, o Criador? Ele diz, eu criei o berremote na sua força. Contempla tu o berremote que eu criei na sua força. Contempla tu o berremote que eu criei. Ele diz, o Leviatã é obra das minhas mãos, é obra minha. Deus estava mostrando para Jó. Entende-se, subentende-se que estes animais estavam vivos na época de Jó. Ponto. Se estes animais eram dinossauros, de acordo com a nossa teoria, com a teoria que nós seguimos, com a corrente que nós seguimos, quando eu digo nós, é aqueles que eu sigo, os dinossauros foram extintos e o que houve com os dinossauros? Fossilizou. Os cientistas chegaram à conclusão que nem 165 bilhões de anos seriam capazes de fossilizar alguma coisa, mas sim um grande evento em larga escala em curto espaço de tempo. Qual foi o grande evento em larga escala em curto espaço de tempo que está registrado tanto na Bíblia quanto na história, na arqueologia? A Terra tem traços desse evento. Foi o dilúvio. Então, se os dinossauros foram extintos no dilúvio, isso aqui é uma teoria, uma corrente arqueológico-teológica. Se os dinossauros foram extintos no dilúvio, na época do dilúvio, nós inserimos sim o patriarca Jó naquela época de Gênesis. Entendeu, Diácono Adriano? Pastor, Oi. esse dia teve até um estudo... sobre os fundos das Marianas, falaram que pode ter dinossauro lá embaixo. Fundos? Isso é verdade. Os fundos das Marianas, que é um lugar bem escuro. Sim. Depois você viu esse estudo, depois você passa para mim dar uma analisada, dar uma olhada. Tá bom. Depois você passa no link lá. Pode passar no grupo se você quiser, tá? Pode passar no grupo que assim eu vejo, todo mundo vê aí. Aqueles que quiserem também vão assistir a esse estudo. Pode passar pra gente lá que vai ser muito importante pra gente fazer uma pesquisa, tá? Então, beleza. Beleza, gente. Ó, vamos avançar pra gente terminar. Tá aí. Então, tudo indica que Jó tenha vivido na época dos patriarcas. Aí vai ficar a pergunta, tá bom, professor, ele viveu na época dos patriarcas. Vamos colocar dentro do livro de Gênesis. Então, por que que o livro está antes do livro de Salmos? Por conta da classificação canônica dos livros da Bíblia. Ele é um livro poético e de sabedoria. Está dentro da classificação dos livros poéticos e sapienciais. Então, os livros poéticos e sapienciais são aí a terceira porção de livros da Bíblia Sagrada. Tá bom? Vamos lá. Sofrimento nas perspectivas ética e teológica. Vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento abordando aí de uma perspectiva ética e de uma perspectiva teológica para a gente terminar. Quais são as possíveis causas do sofrimento humano? Eu coloquei bem grande aqui, ó, relatadas no livro de Jó, que foram relatadas pelos seus amigos e, de certa forma, certa parte por ele. Pecado, falta de humildade, falta de reconhecimento do pecado. O livro de Jó demonstra isso. Aí por que, professor Anderson, o senhor colocou isso aqui relatadas no livro de Jó? Porque, de acordo com a teologia bíblica,
existe uma diferença entre as abordagens feitas pela teologia bíblica e a teologia sistemática. Quem está participando conosco desde o início vai se lembrar disso. Teologia bíblica, ela pega um tema e analisa de acordo com um livro da Bíblia em particular ou com um grupo de livros. Por exemplo, Antigo Testamento e Novo Testamento separadamente. A teologia bíblica analisa as teologias ou os assuntos, os temas contidos nos livros da Bíblia Sagrada separadamente. Vamos supor ver o pecado, o sofrimento, né, na perspectiva do livro de Jó, de uma perspectiva do livro de Jó, analisando com as lupas, com as lentes da ética e da teologia. Então, isso aqui é mais ou menos teologia bíblica. Nós estamos aqui em introdução bíblica, isagoge bíblica, porém, estamos fazendo aí uma análise do livro de Jó de forma bíblica, analisando ele dentro do próprio livro. Então, de acordo com a teologia bíblica, o que foi relatado no livro de Jó sobre as possíveis causas do sofrimento humano? O sofrimento humano no livro de Jó é descrito como sendo causado pelo pecado, pela falta de humildade e pela falta de reconhecimento desse pecado. Os amigos de Jó mais acusaram ele disso. Ele até reconhecia, vocês vão ver nos livros lá quando ele vai fazer o contraponto, vai contrapor seus amigos, ele reconhecia que o ser humano era falho, a natureza falha, pecaminosa do ser humano, contudo, ele dizia que não estava em pecado, ele afirmava que não estava em pecado, que não tinha falta de humildade, nem falta de reconhecimento de pecado algum, tá? Então tome cuidado com isso. Nós vamos pegar essa teologia em particular do livro de Jó e fazer de teologia sistemática. O que é teologia sistemática? A teologia bíblica, ela pega um tema e analisa nos livros separadamente. Vamos ver aqui, ó, o sofrimento de acordo com o relato do livro de Jó. Agora, a teologia sistemática, ela já pega um tema e vê o que toda a Bíblia diz sobre esse tema. Ou seja, pega a Bíblia inteira e tira uma ideia em comum dela sobre o tema. Pega o tema e analisa o que a Bíblia inteira diz sobre este tema. Essa é a teologia sistemática. A teologia bíblica analisa os livros da Bíblia separadamente, o que estes livros dizem. Tá bom? Os autores da teologia bíblica, eles ficam com os livros da Bíblia por si só. Se é que citam um ou dois autores, estes autores citam a Bíblia. Os autores da teologia sistemática usam tanto a Bíblia Sagrada como visões, tratados teológicos e usam os autores. Alguns proponentes da teologia bíblica, de certa forma, se confrontam com os da teologia sistemática, porque os da teologia bíblica entendem que os da teologia sistemática retiram a autoridade de Cristo, da revelação dos Espíritos Santos da Bíblia Sagrada e dão ela para os autores teológicos. Cada um tem o seu ponto, tá bom? E os da teologia sistemática entendem que a Bíblia Sagrada não é um livro só de história, não é um livro só de arqueologia, não é um livro de geografia, e que essas áreas, história, geografia, paleontologia, arqueologia e muitas outras, devem ser analisadas para ver o que elas dizem que pode ser aproveitado para complementar, eu vou dizer assim, para manter uma relação de dependência com aquilo que a Bíblia deixa escrito, tá? Então, lembre-se disso. O que a Bíblia nos relata no livro de Jó sobre as possíveis causas do sofrimento humano, que é pecado, falta de humildade e falta de reconhecimento do pecado. Qual seria a solução para os possíveis pecados de Jó? Aqui, ó, tá em letras garrafais. Apresentada pelos amigos dele. Qual seria a solução para os possíveis pecados de Jó que os amigos dele apresentaram? Seria a humildade e o arrependimento. Eles queriam que Jó se humilhasse e queriam que Jó se arrependesse. Fazendo isto, na visão deles, Jó seria restaurado. Você vai ver que no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 41 e no capítulo 42, por assim dizer, que Deus trata com os amigos dele e trata com ele. Deus tratou dele, né, ali no finalzinho do capítulo 36, 37, né, Deus começou a tratar com ele, inclusive naqueles capítulos onde nós lemos, onde Deus fala do Behemote, do Leviatã, tratou com ele, mostrou para ele que o que Deus queria com tudo aquilo era ensinar, amadurecer, corrigir as falhas, não falando de Jó como se ele tivesse cometido pecado para que ele tivesse aquele fim, mas corrigir algumas falhas, corrigir alguns erros,
Por exemplo, você vê que Jó tinha o costume de reclamar muito quando as coisas davam errado. Jó tinha o costume, talvez, de culpar o dia do seu nascimento, culpar tudo quando alguma coisa dava errado. Jó tinha medo daquilo. Ah, não tinha? Leia lá, no início dos primeiros capítulos, ele diz: o mal que eu temia me sobreveio. Então Deus queria fortificar Jó, fortalecer Jó, corrigir esses erros e se revelar mais profundamente a Jó. Tá bom? Mas os amigos dele queriam que ele se arrependesse e se humilhasse para que aquele mal passasse. Deus trata com Jó, depois Deus pega os amigos dele e diz assim, ó, vão lá, parafraseando, diga assim, vão lá e se consertem com o meu servo. Façam isso, se ele te perdoar, eu vos perdoo, para que eu não trate vocês segundo a loucura de vocês. Certo? E no final das contas, Jó admite que conhecia Deus superficialmente. Com o ouvir dos ouvidos, eu ouvi falar do Senhor, mas agora te veem os meus olhos. Não que ele viu, ele teve uma revelação mais profunda de Deus, está no capítulo 42. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Você se lembra que quando Deus começou a conversar com ele, quando Deus começou a chamar a atenção de Jó para aquilo que queria mostrar, ele disse assim, ó, cinge... quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Deus fez essa pergunta para Jó. Cinge os teus lombos como homem e eu te mostrarei. Eu falarei e você me ouvirá. Deus falou isso para Jó. Deus fez essa pergunta. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? No final, no capítulo 42, Jó responde. Jó disse que o Senhor perguntou para ele, quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Jó admite, era eu. Eu falei do que não sabia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não entendia. Por isso me abomino e me arrependo, olha só, que está aqui embaixo, me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrepende pelo que ele falou, se arrepende talvez de não ter conhecido Deus dessa forma antes de tudo aquilo ter acontecido. E Deus restaura Jó. Amém, meus amados irmãos? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem algo a dizer? Alguma pergunta a fazer? Alguma consideração para fazer? Tem aí? Se não, bate-papo. Tá, Diácono Jefferson? Teu celular tá 5%? Beleza. Ok, tranquilo. Deixa eu responder aqui ao Jefferson no chat. Vai ficar gravado. Depois você assiste. E que não conseguiu. Vamos terminar, pessoal? Vamos encerrar a aula de hoje? Queria ficar com vocês aqui e fazer uma vigília. Mas não vai dar, né? Todos nós temos compromissos. Eu tenho que ver ali que o cachorrinho tá latindo. E tem que fazer outras coisas aqui e vou me resguardar deste frio. Muito obrigado a todos, que Deus continue abençoando a todos vocês em nome de Jesus. Qualquer dúvida pode nos reportar lá no grupo do WhatsApp, em todos os canais disponíveis para que vocês retirem suas dúvidas aí. Quiser fazer o compartilhamento, Diácono Adriano, se lembre de fazer o compartilhamento, vou botar minha tela para o lugar aqui. Se lembre de fazer o compartilhamento no grupo lá do link, tá? Quando você puder. Se ele se esquecer, irmão Lubiane, lembre ele aí. Se o marido se esquecer, lembre ele de compartilhar o link lá dessa pesquisa. Se ele encontrar, né? Oi? Pastor, tá era um vídeo que eu tava vendo, aí estava pesquisando os fundos da Mariana e encontraram um bicho parecido com um dinossauro, não afirmaram. Entendeu? Ah, tudo bem. Então eu vou pegar esse nome aí e vou tentar fazer uma busca lá, tá bom? Contudo, se você achar, compartilha lá pra gente, tá bom? Tá bom. Beleza, gente? Posso encerrar então? Vou encerrar. Fiquem na paz. Até a próxima aula, se Deus quiser.